Pirando Amigo orgulhosamente apresenta geradores e receptores, transferência de potência. Muito bem. Primeiro, nós já sabemos muito bem que o gerador gera uma determinada potência, ele fornece uma força eletromotriz ao circuito, que não é exatamente a força eletromotriz que ele gerou. Então, a força eletromotriz que o gerador gera é dissipada em parte pela resistência interna do próprio gerador. Então ele vai fornecer ao circuito uma determinada DDP. A corrente que circula no circuito é a mesma, não é? E os resistores estão em série. Esse resistor aqui é o resistor interno do circuito do gerador. E esse resistor aqui é o resistor de um equipamento que a gente acoplou no circuito. Então eu tenho três potências nesse circuito aqui. A potência útil, que é a potência que vai ser utilizada pelo aparelho, que vai ser VI. V é a DDP utilizada, o I é a corrente do circuito. A potência dissipada, que é dissipada internamente no circuito do gerador, RI ao quadrado, e a potência total, a potência gerada. Um gerador ideal, toda a potência gerada tinha que ser transferida para um receptor. Infelizmente, tal gerador não existe. Muito bem. Potência útil, então, vai ser o quê? V vezes I. Como é que eu encontro esse DDPV? Esse DDPV é essa DDP aqui da força eletromotriz, menos essa queda de tensão que é calculada como RI. Então, a potência útil é VI. O V é E menos RI. Então, a potência útil é o quê? EI menos RI ao quadrado. Então, duas coisas. A potência útil depende da corrente que circula no circuito. Muito bem. E ela é uma equação de segundo grau, I ao quadrado. Muito bem. Por que depende da corrente? Porque de acordo com o resistor que for acoplado aqui, ó, o meu circuito vai ter um resistor equivalente. E, à medida que eu altero o resistor equivalente, eu vou alterar também a corrente total do circuito. Pelo fato da potência útil ser uma equação de segundo grau, o gráfico da potência útil vai ser uma parábola. Olha só. E eu vou ter a corrente de curto-circuito, que é a corrente máxima do circuito. Quando é que eu tenho essa corrente máxima? Curto-circuito é quando eu ligo o gerador, coloco um fio numa extremidade e na outra, fazendo um curto, literalmente aqui. O que vai acontecer nesse caso? Toda a potência gerada vai ser consumida internamente. Ou seja, aqui fora a DDP vai ser zero. Por isso que quando eu tenho a corrente de curto-circuito, a potência útil é zero. E quando a corrente for zero também, a potência útil também vai ser zero. Muito bem. Eu posso observar que a potência útil atinge seu valor máximo quando a corrente do circuito é metade da corrente em curto-circuito. Então, potência útil máxima vai ocorrer quando? Quando a corrente que circula no circuito for metade que a corrente de curto-circuito. Quando eu tenho um curto-circuito, que é esse o caso, a força eletromotriz vai ser igual a RI, só que esse I é o I de curto-circuito. Ou seja, se eu quiser encontrar o I de curto-circuito em qualquer circunstância, é só pegar a força eletromotriz e dividir pela resistência interna. Ok? Então, quando eu tenho a potência útil máxima, a corrente não é a corrente de curto-circuito dividido por 2?
Corrente de curto-circuito é E sobre R. Então, para a potência útil máxima, a corrente do circuito vai ser força eletromotriz menos 2 vezes a resistência interna. Fazendo uns cálculos, então, né, eu vou deduzir que quando eu tenho a potência útil máxima, a DDP utilizada, a potência utilizada, DDP, a potência vai ser a DDP vezes a corrente. A potência utilizada vai ter o mesmo valor da potência dissipada, não é? Ok. Se eles têm o mesmo valor, por que tem o mesmo valor? Porque aqui fornece um valor de E e aqui fora é aproveitada metade desse valor. Significa dizer que a outra metade foi consumida internamente. Então, toda vez que eu tenho uma potência útil máxima, o meu rendimento vai ser de 50%. O que não é muito interessante. Quando eu trabalho com um rendimento de 50%, significa dizer que metade da potência que eu gerei foi dissipada. Então, estou perdendo muito. Então, normalmente a gente não trabalha utilizando a potência útil máxima. A gente tenta utilizar o máximo de rendimento possível. Como isso ocorre? Aqui eu tenho um resistor de resistência variável. Nós já vimos se esse resistor aqui tiver a mesma resistência da resistência interna do gerador, o rendimento vai ser 50%. Mas e se fosse outro valor? Então, imaginando a seguinte situação. Uma força eletromotriz de 60 volts, um resistor interno de 2 ohms, com uma resistência variável aqui. Eu posso regular essa resistência de tal maneira que eu tenha qualquer valor para ela. Então, imaginando que ela seja uma resistência de 3 ohms. Então, fiquei com 2 resistores em série. O equivalente desses 2 resistores em série é só somá-los, né? 2 mais 3, 5. Com uma DDP 60 volts. Significa dizer que a corrente vai ser de quanto? 12 amperes. Muito bem. Uma corrente de 12 amperes circula no meu circuito. Aqui eu tenho uma força de eletromotriz de 60 volts. 60 volts são geradas. E aqui eu tenho um resistor interno nesse gerador de 2 ohms. V igual RI. 2 vezes 12, 24 volts. Dos 60 gerado, 24 foi perdido por efeito Joule internamente no gerador. Significa dizer que sobrou 36 volts, que vai ser o útil. Como é que a gente calcula potências? A potência gerada é o total que ele gerou vezes a corrente do circuito. Nesse caso, quando o resistor é 3 ohms, a corrente é 12. Então, a potência gerada foi de 720 watts. A potência útil é da DDP útil vezes a corrente, 432. Nesse caso, o rendimento vai ser potência útil sobre gerada, 432 dividido por 720, o rendimento é de 60%. Então eu obtive um rendimento melhor do que quando eu tenho uma potência útil máxima. Ok? Muito obrigado. Valeu.